Irmãos, o texto que nós lemos tem uma palavrinha aí, né? Que os irmãos prestaram atenção, que a gente já leu, pelo menos já li esse texto várias vezes, mas nunca tinha me atentado por essa palavrinha que está nesse texto. Quando Deus quer falar alguma coisa, né? Ele faz que alguma coisa nos textos nos sobressalta. A gente lê alguma coisa e nos chama a atenção. E está aí essa palavra há muito tempo. Mas ela me chamou a atenção já faz um tempinho, uns anos atrás. Né? E eu tinha preparado um sermão nesse texto, mas lembro, acho que aqui ainda não falei sobre ele. Alguma palavra chamou a sua atenção nesse texto? Vamos ver se bateu com a minha. Quando a gente leu, alguma coisa saltou aos seus olhos assim, que chamou a atenção? Nenhuma palavra, irmão. Bem, já que ninguém se manifesta, a palavra que me chamou a atenção, até o Henrique mencionou ela aqui, espetáculo. Né? Está aí no 48. E todas as multidões reunidas para este espetáculo. Aí a gente começa a pensar, que tipo de espetáculo é esse? Né? Agora, você pode me ajudar se você quiser. Que tipo de espetáculo você vê num texto desse? Onde um homem com outros dois homens vão ser crucificados. Dois malfeitores, dois bandidos, um inocente, como cantou aqui o nosso irmão, né? E Pilatos realmente ficou assim, esse homem não tem nada. Esse homem é inocente. Tem como condená-lo a nada. Mas as multidões se reuniram para um espetáculo que estava acontecendo. O espetáculo que, como a gente tem visto nesses últimos dias, de um povo que uma semana antes recebeu Jesus dizendo como? Hosana. Hosana é o que vem em nome do Senhor. O rei, nosso rei. Uma semana depois, mesmo povo começa a dizer crucifica-o, crucifica-o. E agora esse mesmo povo, depois de pedir a crucificação do rei, tanto que foi escrito, né? O texto fala que estava escrito lá, o rei dos judeus, na sua cruz. Esse povo então estava vendo um espetáculo. Quando você lembra, você que já viu o filme, para você, que tipo de espetáculo você vê nesta cena? Alguém quer falar, se manifestar? Irmãos? Não te sugere nada, tem vários tipos de espetáculo. A gente pode ver um espetáculo de horror, né? É um espetáculo de horror, de morte, crucificação, principalmente de um inocente. Não é um espetáculo de horror? Quando eu li, eu pensei a mesma coisa. Que espetáculo de horror esse povo produziu através de Jesus. Não levou só Jesus, levou mais dois com ele. Mas quando a gente começa a olhar para o texto, né? Quando a gente começa a estudar as coisas que foram acontecendo, eu pude, irmãos, perceber que nesse espetáculo de horror que nós vemos, tem outros, pelo menos 3 outros tipos de espetáculos de bênçãos. Você consegue identificar aí alguma bênção em todo esse horror? Alguém consegue ver? O primeiro deles é o perdão. Valdemar, matou a charada. O primeiro dele, irmãos, está no primeiro texto que nós lemos, na primeira perícope desse texto.
Na crucificação, o próprio Jesus diz aqui, né, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira coisa de alguém que está ali numa cruz, que está sendo morto por causa daquelas pessoas, que o levaram à cruz, por causa daquelas autoridades que estavam ali zombando dele, por causa dos soldados que estavam escarnecendo. O texto diz, né, dessas pessoas, por aquelas pessoas que lançaram sorte sobre as suas vestes, e por todo o povo que estava ali observando. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus roga a Deus naquele momento por aquelas pessoas que estavam levando ele à cruz, que estavam levando ele à morte. Em meio a toda essa cena de horror que a gente vê, a gente olha para aquele que está sendo o alvo principal do horror. Porque Jesus não só foi pregado na cruz. Os dois malfeitores podem ser que tenham sofrido pouco. Talvez tenham sido só presos na cruz. Jesus não, Jesus foi castigado. Jesus foi maltratado. Jesus apanhou dos soldados. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi humilhado. Jesus levou cusparada. Jesus sofreu todos os tipos de horrores. E nesse momento que ele está na cruz, ele ainda olha para aquele povo e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que eles estão fazendo, mas perdoa-lhes, Senhor. Jesus pede ao Pai que perdoa, né? Interessante. Jesus, durante a sua caminhada na terra, muitos dos milagres que ele fez, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Eu te perdoo. Vai, não peques mais. Perdoados estão os teus pecados. Mas aqui ele pede a Deus que perdoe. Porque a ofensa ali está só diante de Jesus. Está diante do Pai. De Deus está sendo ofendido. Deus também, irmãos, está sendo sacrificado junto com Jesus Cristo. Apesar da hora de toda a ira de Deus cair sobre Jesus. Diz que o Pai, né? Porque Jesus diz lá, né? Por que me desamparaste? Naquele momento, Deus se afasta, porque Deus não pode com o pecado. Jesus leva sobre si toda a carga do pecado. Mas Jesus aqui diz diz ali para o povo: Pai, perdoa esse povo. Perdoa esses soldados. Perdoa este povo. Perdoa essas autoridades. Perdoa cada um deles, Pai. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, irmãos, o primeiro espetáculo que eu vejo aqui, a crucificação de Jesus, que é um espetáculo de horror. E quando olhamos para a atitude de Jesus, nós vemos um espetáculo do perdão. E Jesus morreu para perdoar. Ele morreu, estava morrendo justamente para dar o perdão. E ele exerceu o perdão em todo o seu ministério. E exerceu o seu perdão na hora da sua morte. Quando ele estava ali morrendo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. O outro espetáculo, irmãos, que eu posso ver aqui, é quando os dois malfeitores estão crucificados com ele. É o espetáculo da salvação que Deus opera ali na hora da sua morte. Ele veio para salvar, irmãos. Ele veio para isso. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio justamente para aplicar a salvação em nossas vidas, através da sua morte e através da sua ressurreição. E aqui nós vemos Jesus fazendo isso. Dois malfeitores. Um dos malfeitores começou a blasfemar contra ele, contra Jesus. Não és tu o Cristo?
salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Você não ficou dizendo todo o tempo que era Cristo, que era o Salvador? Então, salva-te. Salva-nos também. Blasfemando contra o próprio Jesus. E se Jesus tivesse obedecido, irmãos, para provar que ele era, a missão dele tinha falhado. Mas do outro lado havia um outro malfeitor, que também estava pagando ali pelos seus erros, tanto que ele diz isso. E o outro disse, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Este, então, reconheceu ser Jesus, Filho de Deus. Não duvido, irmãos, da ação do Espírito Santo ali na vida daquele homem. De reconhecer de quem estava ali do lado. Era realmente o Filho de Deus. Porque não há como ser salvo se nós não tivermos esse reconhecimento. Se nós não fazermos essa confissão de fé deste homem. Reconhecendo que quem estava ali deles era Filho de Deus. Era a Deus, né? Ele diz, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, ou seja, Deus está aqui, a pessoa de Jesus. Nós deveríamos temer por estarmos pagando os nossos erros, o que os nossos atos merecem. Nós deveríamos temer por estarmos fazendo e pagando por isso, ao lado dele que não deve nada, que é inocente, que nenhum mal fez. Este homem, então, ao fazer isso, ele se volta para Jesus. E aí ele diz, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, um homem que estava morrendo de ser bandido, malfeitor, diz aqui o que aquele homem fez, mas nos mostra que no momento da morte de Jesus, ele não só perdoou aqueles que estavam ali, mas ele também deu salvação a um dos malfeitores que estava morrendo da mesma morte que Jesus, pregado numa cruz. Isso nos mostra, irmãos, que a salvação, primeiro, ela não é por obras. Esse homem não tinha obra boa nenhuma para falar, para apresentar. Mas a profissão de fé dele, o reconhecimento dele, de quem estava do lado, era Deus, era Jesus, era inocente, era um homem que não tinha mal nenhum. Não tinha obras, não tinha méritos nenhum. A salvação é imediata. Vai acontecer, porque se demorasse, talvez a salvação fosse algo que ele precisasse trabalhar por ela, precisasse esperar um tempo. Talvez ele morresse sem ser salvo. Mas Jesus disse para ele que ele estaria hoje com ele no paraíso, né? A salvação também não precisa de sacramentos, irmãos. Não precisa do batismo. Não precisa da ceia. Ele não participou de nada disso. Ele entrar na vida eterna sem frequentar a classe de catecúmeno, né? Quem foi lá dar? Você acha que alguém falou, ele vai para o céu com o senhor, então peraí, vamos preparar ele. Antes dele morrer, vamos aqui, fazer classe de catecúmenos, vamos fazer umas perguntinhas para ver se você acerta. Se acertar, aí a gente vai pensar no seu batismo, na sua pública profissão de fé. Não. O autor da salvação, que estava acontecendo naquele exato momento, diz para ele, verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos,
nos mostra que ao morrermos, imediatamente estaremos. Jesus estaria indo para lá e Jesus levaria um dos malfeitores com ele. Esse homem iria desfrutar daquela profissão de fé dele, reconhecer de quem era Jesus, de quem era aquele que estava ali morrendo junto dele. A salvação já estava sendo aplicada ao coração dele. Podemos imaginar que aquele homem morreu ali, crucificado, dores, mas deve ter morrido alegre, porque foi para o inferno, não temos dúvida. O primeiro que zombou, que blasfemou, foi para o inferno. Também não temos dúvidas de que o segundo, pela sua proclamação de fé, foi para o céu, do lado de Cristo. Podemos até imaginar, irmãos, né, Jesus chegando no céu, ladrão, redimido, lavado, salvo. Eu imagino que tenha sido o primeiro ser humano salvo depois da morte de Jesus. Imagino que tenha sido a primeira pessoa que chegou aos céus depois que Jesus passou pelo sacrifício de morte na cruz. E ali, ao derramar o seu sangue, deve ter espirrado, né? A gente pode vagar assim em algumas imaginações. O sangue de Cristo espirrou aquele homem e o lavou. Primeiramente, irmãos, o espetáculo do perdão, o espetáculo da salvação. E agora, o último dos espetáculos. O espetáculo da comunhão. Porque a gente vai ver, irmãos, que quando Jesus morre, o ato da morte de Jesus, algumas coisas acontecem ao mesmo momento. E essas coisas mostram a comunhão que existe na pregação. Na hora da morte de Jesus, ele diz que já era quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta é mais ou menos meio-dia, 11 horas meio-dia, e vai até as 15 horas, que é a hora nona. Então, entre esse horário, meio-dia e as 3 horas da tarde, diz que o sol se escureceu. Houve trevas. E aqui, irmãos, foi um eclipse, como alguns tentam dizer. E naquela época em que celebrava a Páscoa, era a época de lua cheia, não existia possibilidade, né, de acontecer um eclipse. E outros evangelistas dizem que a terra tremeu, terremoto. Então, a natureza se manifestou na morte de Jesus. A natureza expressou o que estava acontecendo, que era algo sobrenatural. Nós podemos olhar para isso como uma comunhão, uma manifestação da natureza na morte de Jesus. No templo, né? A manifestação que houve no templo. O que aconteceu no templo? Irmãos, se lembram? Santo dos Santos, o que aconteceu? O véu rasgou-se. Aqui fala, né? Fala que ele rasgou pelo meio. Outros evangelistas vai dizer que rasgou de alto a baixo. Mais uma manifestação da morte, no momento da morte de Cristo, além da natureza, dentro do templo, né? Uma manifestação verbal do próprio soldado, o centurião, aliás, né? Vendo tudo o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Disse, né? Verdadeiramente, este homem era justo.
A morte de maneira oficial estava sendo decretada. Mas antes disso, irmãos, eu pulei um aqui, né? Antes disso, antes de Jesus morrer, ele disse alguma coisa, né? Disse que tudo estava consumado. Aqui, né, nos outros evangelhos, diz, está consumado. Existe a manifestação verbal de Jesus dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Então, existe algo que aconteceu no momento da morte de Cristo. Primeiro, ele, antes de morrer, ele disse: está consumado. Acabou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. Após, acontece terremoto, a escuridão, a natureza se manifestando, a manifestação dentro do templo, dizendo: olha, Santo dos Santos, que era só para o sumo sacerdote, acabou. Agora todos podem se achegar diante de Deus. Não existe mais a necessidade de que ninguém ofereça sacrifícios, mate um animal para que os seus pecados possam ser perdoados. O Santo dos Santos está aberto a todos. Nós hoje podemos, irmão, temos a liberdade de chegarmos diante de Deus individualmente. Os irmãos não precisam mais procurar o pastor, confessar os seus pecados para que o pastor então ore a Deus. Eu falo: não, você pode fazer isso, você deve fazer isso. Você é o seu sacerdote. Você pode e tem o direito, porque Jesus conquistou isso na cruz. A morte dele, o véu se rasgou de alto a baixo, para mostrar: olha, a natureza está mostrando. O templo aconteceu abrir-se os santos dos santos. O próprio centurião pôde oficiar a morte de Cristo e reconhecer quem era ele. Verdadeiramente este homem era justo. E a última manifestação das pessoas, né? Do povo que, como nós dissemos, que num dia clamou a Deus, clamou Jesus como Senhor, como Rei, como aquele que estava vindo em nome de Deus, que logo depois, uma semana depois, estava lá crucificado. E agora vendo Jesus crucificado, e ao vê-lo morrer, essas pessoas começam a se manifestar. O ser humano começa a demonstrar arrependimento. Creio que muitos não. Muitos talvez saíram dali penalizados com esse show de horror. Saíram dali entristecidos com aquilo que havia acontecido. Talvez saíram dali com remorso de terem gritado lá: crucificam. Mas eu creio que muitos também saíram dali arrependidos de terem visto que Jesus Cristo era. Se o centurião viu isso, irmão, é certo que muitos outros viram. E muitos devem ter ouvido o centurião dizer isso. Vendo todas essas manifestações. Natureza, templo, o próprio Jesus dizer que estava tudo consumado. Centurião, as pessoas também se manifestaram em arrependimento. Eu creio que muitos deles saíram dali, né? E de todas as multidões reunidas para esse espetáculo de horror, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Né? Era um costume, irmãos, bater no peito, de se prostrar. Era um costume, irmãos, de se vestirem de sacos, de se humilharem, de se jogarem pó.
daquilo que haviam cometido de errado. E ele finaliza dizendo: entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Portanto, irmãos, show de horror, no espetáculo de tamanha tristeza, porque eu imagino que ninguém vendo tudo isso não tenha sofrido. E aquelas pessoas que clamaram para crucificá-lo não tenham se compadecido, não tenham se arrependido. Disse, alguns podem ter tido remorso, que é diferente de arrependimento. Mas teve pessoas ali que se arrependeram. Seguidores de Jesus ficaram contemplando de longe toda aquela cena. Esses eu tenho certeza que sofreram demais. E choraram. Eu não tenho dúvida, irmão, que os seguidores de Jesus sofreram e sofreram como nós, se assistirmos os filmes, vai passar aqui. Nós vamos. Talvez nós cheguemos ao show. Porque é o nosso Senhor Salvador. Para que nós precisássemos sofrer. Mas, irmãos, a partir desse show, comece a enxergar o maravilha que fez na mesma. Olhe para esse texto de uma maneira diferente. Olhando um Senhor Salvador que se compadeceu das pessoas e ofereceu perdão a elas. Pediu ao Pai que perdoasse. E ofereceu salvação a um malfeitor que estava ali. Na sua morte, ele teve essa comunhão com esses acontecimentos. A natureza, a própria palavra de Jesus com ele e o Pai, testando que tudo estava cumprido. O templo rasgou o véu, abrindo a nossa possibilidade de entrarmos no Santo dos Santos. A manifestação, né, ali do centurião. E a manifestação do povo que estava vendo aquele show de horror. Olhe para a crucificação de Jesus. Veja que esse show de horror que o povo proporcionou naquele dia estava nos planos de Deus. Deus havia planejado tudo. O próprio Jesus diz, né, irmãos? Quem tira a minha vida? Eu a dou. Eu de maneira espontânea dou. E eu vou revê-la, né? Eu dou, mas eu vou revê-la. Se Jesus não tivesse morrido, nós estaríamos perdidos. Estaríamos todos no inferno. E não teríamos chance nenhuma de retornarmos à presença de Deus. De sonharmos ou planejarmos a vida eterna. Isto só é possível por causa deste show de horror que o ser humano produziu, mas que Jesus na cruz produziu um show de bênção, espetáculo da sua graça, do seu amor, do seu poder, das suas mãos. E ainda hoje continua sendo produzido. A morte e a ressurreição de Cristo ainda hoje, irmãos, produz perdão, salvação, comunhão. Ele e o seu entre nós, o povo de Deus. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. E realmente possamos lembrar dessa data. Mesmo que seja de maneira triste, nós possamos lembrar das coisas boas que a crucificação aconteceu. Amém? Amém. Tem um cântico aí que eu estou querendo pensar. Vamos ter um cântico.